Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jader Soares e nós estamos aqui no nosso 21º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é essa daí, ó, a genética da pelagem dos bichanos. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram, que será um grande prazer recebê-los por lá também. Bem, galerinha, antes da gente começar a falar então sobre os tipos, né, de pelagem, a genética dos tipos de pelagem de gatos, eu gostaria de dizer a vocês que são inúmeros genes relacionados à pelagem de gatos e gatas, e as interações entre eles são muitas. Então é algo relativamente muito complexo até, e que há muitas coisas que ainda são desconhecidas aí pela ciência. Então, o que eu pretendo aqui não é te mostrar todas as pelagens, mas eu mostrar para você como os genes funcionam, como eles se interagem entre si e, portanto, como eles determinam as principais pelagens. E tenho certeza, se você entender tudo até o final, você pode mesmo até supor determinadas modalidades de pelagens que não estão aí e que não estão aqui contempladas nesse vídeo. Então, vamos lá. Então, olha só. A primeira coisa que eu coloco ali para vocês é que os gatos eles têm 38 cromossomos. Sendo desses 38, assim como nós humanos, temos cromossomos sexuais e autossômicos. E ali eu vou colocar, então, vamos falar primeiro sobre os sexuais. Então, quando você fala sobre os cromossomos sexuais, você está falando sobre aqueles cromossomos que têm uma relação com determinação do sexo. E a determinação do sexo em gatos e gatas estão relacionados diretamente à mesma forma que a determinação do sexo em humanos. Então, se nós pegamos então ali as fêmeas, vamos falar delas primeiro. Vou colocar ali para você que as fêmeas são XX. Então, se você lembra, logicamente os machos eles são XY. Então, primeiro a gente falando das fêmeas ali, eu coloco dois cromossomos ali X, que eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma forma, e deu para você notar ali que eles têm duas ali listras, né, pretas, que cada uma delas representa um alelo, ou seja, são dois genes ali relacionados à mesma característica, que nesse caso é uma relação com a cor da pelagem. Então vamos lá. Então olha aqui. Aquele primeiro alelo ali, eu vou chamá-lo de XA. E aquele segundo alelo ali, do seu lado direito, eu vou chamá-lo de XP. Então é muito comum, é muito natural. Já estamos aqui no 21º vídeo da nossa playlist sobre genética. Já falamos aí sobre heranças ligadas ao sexo. Então todo gene que está relacionado, está ligado ao cromossomo X, ele é representado dessa forma. X elevado a A e X elevado a P. Então isso é o normal, isso é o comum, isso é esperado de aparecer assim. E ali eu coloco para você que esse XA ele está relacionado com a produção de um pigmento amarelo. E esse XP ele está relacionado a um pigmento preto, certo? Então por isso que eu chamo de XA e XP, ok? E aí uma coisa comum ali de aparecer é o seguinte, olha aqui, ó. Quando nós pegarmos então o XA e o XP, esta não é a única combinação possível desses genes nas fêmeas. Há diferentes combinações. Então vamos lá, aqui. Eu vou tirar aquele XP da sua direita e vou colocar ali para você um XA. Então, nesse instante, você tem uma fêmea XA, XA. Então, nesse caso, ela não produziria pigmento preto, né? Ela só produziria pigmento amarelo. Só deixei amarelo e preto ali embaixo, só para lembrar você que amarelo e preto estão relacionados aí ao cromossomo X. E ali, outra combinação possível, eu tiro ali o XA, tá vendo? Eu tirei ali o XA à sua esquerda e vou colocar ali um XP. É outra combinação possível, pode acontecer. Então, XP, XA. Então, nesse caso ali, você teria o XP de um lado e o XA do outro. Outra combinação possível seria eu tirar XA da sua direita e colocar ali XP. Então, nesse caso, esta gata, que eu sei ali que é XX, ela não produziria pigmento amarelo, ela só produziria pigmento preto, então sendo XP, XP, ok? E ali eu vou colocar novamente ali para você, vou voltar ao que estava inicialmente, XA, XP, só para ressaltar a você, XA está relacionado ao amarelo e XP está relacionado ao preto, ok? Agora, olha só. Quando nós pegamos os machos não são XX, eles são XY. Então, o X ele é um cromossomo muito maior, o Y é um cromossomo muito menor. E que não possui esse gene. Ele não possui esse gene para determinação do pigmento amarelo e preto. Sendo assim, os machos só têm uma cópia desse gene. Então, olha só, eu coloco ali para você que naquele fato ali, naquele macho ali inicialmente tratado, eu tenho ali um macho XA. Mas ele será XA, XA? Não, ele só é XA. Por quê? Porque o Y não tem esse gene, ou seja, essa parte, logicamente, não encontra homologia no Y. Então, basicamente, ele está presente no X, mas não está presente no Y. Mas o macho, ele não necessariamente é apenas XA. Ele pode, além de ser XA, ele pode ser o quê? XP. Só que ele não pode ser XA e XP. Ele tem que ser XA ou XP.
ok? Isso é importante você compreender, porque tem algumas pelagens de gatos aí e você entende e compreende se você compreender esse detalhe. Então, isso é importante. Agora, além dos cromossomos sexuais, você tem os autossômicos. O que é um cromossomo autossômico? É aquele que não é sexual, aquele que não tem uma relação com a determinação do sexo. Eu vou colocar um par ali e vou colocar ali para você dois alelos, ali representado cada um deles com uma lista preta ali. E esses dois alelos estão relacionados a manchas brancas. Manchas brancas, então manchas brancas eu vou colocar ali para você hemão de um lado. E essas manchas brancas, para elas aparecerem, esse gene tem que ser dominante, embora não basta, porque várias discussões ainda serão travadas aí durante o vídeo para que você possa entender. Mas inicialmente, para você ter mancha branca, você precisa ter um gene dominante. Então, é um caráter dominante. Então, pelo menos um hemão tem que ter. E só para lembrar ali, só para te mostrar que você pode ter um alelo que seja diferente do primeiro ali, que pode ter um heminho. Mas quando você pega, então, as diferentes combinações também são possíveis. Então, você tem hemão, hemão, pode ser hemão, hemim, pode ser hemim, hemão, sim, hemim, hemim, tudo é possível. E ali você tem, então, genes relacionados às manchas brancas que estão presentes em cromossomos não sexuais, ok? Então, isso é importante. Uma outra coisa que nós temos aqui, um outro par que nós temos, que você tem mais dois alelos ali relacionados a pelos brancos. Geralmente quando você olha, né, para cima, né, e vê manchas brancas e embaixo pelos brancos, você fala assim, pô, mas mancha branca e pelo branco não é exatamente a mesma coisa? Não. Manchas brancas, você tem algumas áreas do gato que são brancas, outras não, outras têm outras cores. E quando nós pegamos os gatos que têm pelos brancos, eles são inteiramente brancos, ok? Então é uma diferença. Então eu vou te mostrar cada uma delas aí. E se nós pegamos esses dois alelos, então, eu vou colocar ali para você que esse alelo, então, você tem o Bzão. Então, para ele ter pelo branco, ele tem que ser, então, é um caráter dominante, né? Tem que ter pelo menos um gene dominante. E vou colocar o outro alelo ali, recessivo, só para você ver que você tem formas alternativas, pode ter o dominante, pode ter o recessivo, mas as combinações também são todas possíveis. Bzão, 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 Bzim, 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 então não importa. Além disso, nós temos mais outro par de autossomos que relacionados ali, que tem dois alelos relacionados ao albinismo. E o albinismo ali é um caráter recessivo, então, portanto, ele só irá se manifestar quando o gato ou gata for azim, azim, ok? Então, nesse caso, os dois genes acima, né, eles são dominantes. Esse daí é um gene recessivo, então só se expressa em homozigose. Então, o gato ou gata só será albino se ele for azinho, azinho. Ok? Então, preste atenção nisso, isso é importante. Agora é o seguinte, olha aqui, ó. Quando nós pegamos aqui, então, o albino e o branco, geralmente também sempre se me pergunta, né? Mas albino não é a mesma coisa que branco? Não são. Albino é diferente em relação a alguns aspectos em relação ao gato branco. Então, se você pega então brancos e albinos, só tenha em mente que eles não são iguais e as diferenças entre eles serão tratadas daqui a pouco. Então, segura aí que eu vou voltar e vou te mostrar a diferença entre eles. Mas saiba que eles não são iguais, eles são diferentes. Ok? Então, olha só. A partir de agora, então, eu vou mostrar aqui vocês e vou pegar aqui o que nós já vimos até agora, né? Então, nós temos dois genes ali possíveis, XA, XP, que estão diretamente relacionados a cromossomos sexuais. Nós temos um gene M, que está relacionado a cromossomos autossômicos, manchas brancas. E nós pegamos, então, o B, que está relacionado aí a gatos ou gatas brancas, que estão relacionados a cromossomos autossômicos. E você tem os genes ali relacionado ao albinismo, que nesse caso você tem dois alelos recessivos, azinho, azim, para que ele seja albino, ok? Então, quando nós pegamos aqui esses genes aqui, eu coloco aí as abreviações dos nomes dos genes, né, das letras dos genes, relacionados aí aos seus nomes em português. Porque se você fizer umas pesquisas aí, geralmente as abreviações aparecem em inglês. Então você pega então ali, você pega, por exemplo, manchas brancas, às vezes aparece spotting, um gene chamado de S. Então spotting é manchado, né? Então, portanto, às vezes ao invés de M você vai encontrar S. Ali você pega branco, né? Ao invés de você encontrar B, você encontra W, que é o white, que vem de branco. E o A seria o mesmo que é albinismo albinismo em inglês. Então, basicamente é albinismo, né? Então é isso. Então, só porque eu coloquei aqui os genes com as suas nomenclaturas aí em português para facilitar a sua vida, ok? Então, XA, amarelo, ó, fica fácil, né? XP, preto, né? M, manchas brancas, né? B é branco, né? E A de albino. Então, acho que fica mais tranquilo de você entender. Agora, o que você precisa compreender? Você precisa notar que existe uma relação de inibição entre esses genes. E aqui nós chegamos num momento no qual eu vou falar para vocês o seguinte: eu não vou entrar em grandes detalhes sobre essas questões de inibição,
Porque eu só vou te mostrar quem inibe quem, não vou ficar aqui traçando até os mecanismos de inibição. Até porque muitas dúvidas ainda existem sobre esses mecanismos. Então, isso aqui é só para a gente ter um entendimento global. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou colocar ali para você, eu vou colocar um sinal de maior e ali azinho maior em relação a todos os outros, né? Então significa o quê? Significa que esse gene azinho e esses dois alelos azinho, azinho juntos, eles inibem a ação de qualquer outro gene. Então olha só, presta atenção nesse detalhe. Azim, azim inibe a ação de todo e qualquer outro gene que está ali à sua esquerda. Então, se você pega, então, daria para notar o seguinte, olha aqui, ó. Se você tem o azinho, então poderia falar ali para você que ele tem uma inibição sobre Bzão, ele tem uma inibição sobre Emão, ou ele tem, e também tem uma inibição sobre XA, XP, ok? Então, ele inibe qualquer outro gene, não importa qual ele seja. E ali eu vou colocar para você outro sinal de maior, que nesse caso agora eu quero dizer o que para você? Eu quero dizer que o Bzão, ele inibe Emão, só que ele inibe XA, XP. Ok? Então, se você tem um gato com Bzão, ele tem a capacidade de inibir M, que é um gene relacionado a manchas brancas, e inibir também o XA e o XP, que são dois genes relacionados a amarelo e a preto. E ali eu vou colocar outra ali para você, sinal de maior, que significa o quê? E o M, nesse caso o Emão, que determina manchas brancas, ele inibe, só que ele inibe XA e XP apenas. E ele é inibido por Bzão e é inibido por Azinho, Azinho. Então, esta relação aqui, eu já vou te contar que é primordial para você entender a pelagem de gatos. Se você não colocar esta sequência na sua mente aí, com certeza você vai ter dificuldades em entender, em compreender como a pelagem se dá, ou como a coloração da pelagem se dá. E se você coloca isso na mente, você vai ver que é muito, muito fácil, ok? Então, azinho, azinho, inibe Bzão, Emão, XA, XP. Bzão inibe Emão e XA, XP. E M inibe, então, XA, XP, ok? Embora você tenha outras relações que eu vou dizer para você daqui a pouco. Então, olha só para não complicar. Então, olha aqui. Vamos lá e vamos aos exemplos, porque aí sim fica muito mais fácil, então, de você compreender. Então, olha aqui. Eu coloquei um gato ali para você e falei para você o seguinte, olha aqui. Ali você tem uma gata albina. Então eu vou chamá-la de albina porque eu vou determinar que ela é fêmea. Então não importa, se ele fosse macho também seria a mesma coisa. E aí eu vou colocar ali para você, albina, ok. Para ela ser albina, então, a primeira coisa que tem que acontecer é o quê? Sendo albina, qual que é o genótipo dela em relação ao gene relacionado ao albinismo? Então, para uma gata, né, nesse caso, ou gato, né, tanto faz, né, o sexo aqui não vai importar. Para ser albino, obrigatoriamente ela tem que ser azinho, azinho. Ok? Então, azinho, azinho, logicamente todo gato e toda gata, sendo azinho, azinho, eles serão albinos. E aí eu te pergunto, olha aqui, ó. Qual que é o genótipo dos genes relacionados à coloração branca? Que tipo de gene, que tipo de alelos tem que estar ali presentes? Não importa. Então, eu vou colocar dois tracinhos ali para você. Por que que não importa? Porque eu acabei de mostrar para você uma relação de inibição. E eu falei para você que o azinho, azinho inibe todos os outros genes, né? Então, se ele tem azinho, azinho, não importa. Se ele é Bzão, Bzão, não importa. Se ela é Bzão, Bzinho, não importa. Seja qual for, ele está sendo inibido pelo azinho, azinho. Agora, olha só. Em relação a manchas brancas ou não, qual que é o genótipo dessa gata? Não importa. Então eu vou colocar ali para você tracinho, tracinho. Por quê? Tracinho, tracinho, esse tracinho significa o quê? Significa que você pode ter qualquer gene. Não importa se ele é dominante, se ele é recessivo. Você pode colocar todos os genótipos possíveis. Então ela pode ser mão, é mim, não importa. Se você tem ali se você tem dois alelos, azinho, azinho, e portanto você tem ali albino, e que ele inibe todos os outros, então não importa quais genes estejam pela frente. E lógico, amarelo e preta. Amarelo e preta, quais são os genótipos ali possíveis? Vou colocar X traço, X traço. Por quê? Importa os genes que ela tem? Não importa, porque se tem azinho, azinho, ele inibe todos os outros genes. Então, a análise é só do primeiro par. Se você analisou o primeiro par e determinou que ele é azinho, azinho, não importa qualquer outros genes que ela tem, que portanto ela vai continuar sendo albina. E além disso, nós temos aqui que o gato também, ele pode ser, além de albino, ele pode ser branco. Então eu falei de fêmea em cima, eu vou falar de macho embaixo. Então eu coloquei ali para você um gato branco.
Ok? E uma coisa interessante em relação a gatos brancos é que sempre você vai ouvir por aí falar que os gatos brancos eles têm uma probabilidade muito grande de serem surdos, né? Ou surdas, né? Tanto faz, né? Estou falando macho ali, mas ele também serve para fêmea. Então, porque esse gene relacionado então a pelos brancos, a totalidade do gato ser branco, né? Então isso também tem aí uma relação com surdez. Então isso é uma característica aí, na verdade é uma interação conhecida como pleiotropia, né? Que eu falei para você que não vou entrar muito nesses detalhes de relações, mas é um gene que determina uma coloração branca, mas também pode determinar a surdez. E tem alguns gatos e gatas que são brancos de olhos azuis, eles podem ter até mais de 80% de chance de ter surdez congênita. Ok? Então, se ouvir falar por aí sobre branco e surdez ter uma relação, realmente, não todos obrigatoriamente falam assim, não, sendo branco obrigatoriamente tem que ser surdo. Não. Mas a probabilidade de ser é muito alta. E aí, uma coisa importante, então olha aqui. O branco não é albino. Então existe diferença. Eu vou te mostrar agora qual é. Se ele não é albino, o que ele tem que ter? Qual que é o genótipo que ele tem que ter? Pensa. Para ele ser albino, ele tem que ser azinho, azinho, né? Para ele não ser albino, ele tem que ser o quê? Azão, traço. Azão, traço, por quê? Porque se ele for azinho, azinho, ele já seria albino, mas ele não é albino, ele é branco. Aí, se você tem, então, azão, traço, eu coloco ali para você, então, que esse traço significa que você pode ter azinho ou azão, tanto faz. Agora, olha só. Se eu pegar aqui o branco, então, o que ele tem que ter para ser branco, né? Então, ele tem que ter, no mínimo, um besão, já que o caráter todo branco é determinado por um gene dominante besão. Ali eu coloquei besão, traço, por quê? Porque pode ser besão, 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 bezinho, ok? E aí eu te pergunto, olha aqui, ó. Vamos lá. Mancha. Qual que é o genótipo relacionado a esse caráter? Aí você me diz, não importa. Assim, por quê? Porque não importa qual gene esteja ali, porque o besão estando presente, ele inibe todos os genes que estão ali à sua esquerda. Então, se você tiver ali emão, emin, não importa. Importa que o gene besão inibe todos os outros à sua esquerda, ok? Então, lembra daquela relação, porque sem ela a gente não vai caminhar. E ali, mais uma vez, então, só para terminar, aí eu vou te perguntar, olha só, qual que é o genótipo, então, desse macho em relação ao amarelo ou preto, né? Então, eu coloquei amarelo e preto em cima e coloquei aqui embaixo amarelo ou preto, né? Porque o macho, ou ele tem um, ou ele tem outro, né? Então, a fêmea pode ter os dois, o macho não. E aí, o que você me responde? Não importa, ele pode ter XAY ou ele pode ter XPY. Por quê? Porque basta ele ter um besão que ele inibe todos os genes aí à sua esquerda. Então basta o besão que ele será inteiramente o quê? Branco. Ok? Então quando você pega, olha só, assim, se você sabe da relação entre os genes, fica uma coisa muito fácil de ser compreendida. Agora, a primeira coisa que você precisa enfiar na sua cabeça é a relação de inibição, né? Sem ela a gente não caminha. Então vamos lá, outro exemplo. Ali eu vou colocar para você no caso do siamês, né? Então, é um caso famoso. Quando você fala sobre o gato siamês, sempre se fala que o gato siamês ele é um tipo de albinismo que ele tem. E esse tipo de albinismo ele está relacionado a um gene que tem uma relação com temperatura. E ele tem, em determinadas partes, esse gene consegue produzir pigmento, e em outras partes ele não consegue. Então, toda vez que eu falar sobre gato siamês, ele tem uma forma de albinismo que está relacionada diretamente à temperatura, no qual você pega ali a parte mais clara do gato siamês, que é a parte central do corpo dele, é mais quente. Se é mais quente, esses genes, na verdade, são inativados devido a essa maior temperatura. E quando você pega esses genes que estão presentes nas extremidades do gato, por apresentarem uma temperatura menor, eles estariam ativos. Então, portanto, eles estando ativos, eles conseguem produzir pigmento, eles estando inativos, eles não conseguem. Então, por isso que o gato siamês é considerado um tipo de albinismo relacionado diretamente à temperatura. Você sabe que os animais, as extremidades dos animais são mais frias e o centro do corpo é uma região mais quente. Ok? Agora vamos aí a outro caso. Quando nós pegamos então os gatos de cores sólidas, né? Então, como por exemplo aí os gatos pretos, né? E poderia ter colocado outras cores, não importa, mas eu vou colocar o gato preto ali simplesmente pelo fato do seguinte, olha aqui, só para você entender mais uma vez, olha aqui, olha o tanto que o negócio fica fácil, né? Depois que você pega a manha da coisa. Aí eu coloco ali para você, o gato preto, ok, ele não é albino, ok. Para ele não ser albino, ele tem que ser o quê? Pensa. Para ele ser albino, azinho, azinho. Para ele não ser albino, ele tem que ser o quê? Azão, traço. Não importa se ele é azão, azão ou se ele é azão, azinho. Então ele não será albino. Então ele não é albino, nós sabemos. Aí você está olhando para ele e nota que ele é preto, ele não é branco.
Ele não é branco, ele não é branco. Para ele não ser branco, o que ele tem que ter? Ele não pode ter um gene dominante, porque o fator branco, ou seja, totalmente branco, ele é dominante. Então, para ele não ser branco, ele tem que ser Bzinho, Bzinho. Lógico, sim. Porque se ele fosse Bzão, ele já seria branco. Ele não é, ele é preto. E aí eu coloco ali para você que você tem o quê? Mancha. Ele tem mancha ou não tem? Não tem. Então eu estou assumindo que esse gado não tem mancha. Se ele não tem mancha, qual que é o genótipo? O genótipo seria EMIN. Por quê? Porque se ele tiver emão, ele é branco. Ou seja, ele tem manchas brancas, né? Não é branco, ele tem manchas brancas. E como ele não tem, então ele é EMIN. Então, para ele ser preto agora, o que resta? Resta ele ser XPY. E se ele fosse totalmente amarelo? Pensa. Se ele fosse totalmente amarelo, basta você trocar XP e colocar o quê? XA. Então, olha só. Olha o tanto que fica realmente fácil de você compreender. Então, ele não é albino, ele não pode ser azinho. Ele não é branco, então ele não pode ter Bzão. Ele não tem mancha branca, ele não pode ter emão. Então, portanto, ele tem que ter os dois genes ali centrais ali, recessivos, o do albinismo dominante, e, portanto, o XPY, logicamente, porque XP determina o quê? Preto. Ok? Então, isso é a explicação de cores sólidas, né? E aí, quando a gente chega, então, a esse exemplo aqui, é o mais clássico, é o mais falado, é o mais comentado. E, com certeza, o mais cobrado de você aí no dia a dia, em relação a gatos ou gatas tricolores, né? Então, geralmente, sempre se fala para você que, fala assim, toda vez que você vê, toda vez que você encontra aí uma gata ou gato tricolor, ela é fêmea ou é macho, né? Então sempre você já deve ter ouvido falar demais dessa história, né? E geralmente sempre se fala, e as pessoas falam sempre que, assim como nós já fizemos até agora, o fato de que, quando você observa essa gata aqui, eu vou tratá-la, então essa aí tem, então ela tem que ter um emão traço, ok? E se ela tem um emão, obrigatoriamente o genótipo dela ali seria XA, XP, ok? Só que na verdade, cara, quando você pega isso aqui, você vai ter que analisar o seguinte, olha só. Quando nós pegamos então esse gene do animal, mas em outras não. Então, portanto, quando ele se expressa, ele inibe XA, XP. Quando ele não se expressa, ele não inibe. Olha só, deixa eu colocar ali para você, ó. Tá vendo aquela área branca ali da gata? Então, aquela gata nas quais o M ele não é ativo, ou seja, ele não se expressa estarem. E que, portanto, logicamente, as áreas amarelas do corpo dessa gata representaria onde você tem o gene XA ativo. E essas partes pretas é onde você tem o XP ativo. E, lógico, você tem o M inativo, ok? E isso é interessante, por quê, né? Porque nós temos um vídeo anterior a esse que eu falei para você sobre cromatina sexual. Inclusive, posso deixar aqui o card aqui para você acessá-lo. Para que você possa entender que quando nós pegamos então as fêmeas dos mamíferos, elas são XX, né? E só que as células das fêmeas, elas sempre terão um X ativo e um X inativo. E essa inativação do X, né, ela é aleatória. Então tem células que têm o XA ativo e tem células que têm o XP ativo. Sendo que XA está ativo, o XP está inativo. E o XP estando ativo, o XA está inativo. Então, se você tem dúvida em relação a isso, a cromatina sexual, o corpúsculo de Barr, vai lá na aula anterior e dá uma olhada, porque isso vai aumentar o seu entendimento sobre o que nós estamos falando aqui, ok? Então, isso é importante. Então, sendo assim, eu poderia falar para você o seguinte, olha aqui, que a maioria esmagadora, realmente, você tem ali dos gatos e gatas, né, ou dos felinos ali, né, dos bichanos tricolores ali, eles são fêmeas realmente. Assim, por quê? Porque o macho, ele não pode ter XA e XP. Então, ou ele tem XA ou ele tem XP, né? Então, portanto, o gato não poderia ter manchas amarelas e manchas pretas ao mesmo tempo. Então, por isso se fala para você que tricolor, se você encontrar aí um felino tricolor, um bichano tricolor, a probabilidade alta dela ser o quê? Fêmea. Mas, embora você possa ter pouquíssimos machos que geralmente podem ser tricolores também. Mas isso só se houver neles uma síndrome chamada de síndrome de Klinefelter. Então, o que é uma síndrome de Klinefelter, né? É quando o macho ali ele apresenta uma composição cromossômica XXY. Então, logicamente, não é uma coisa que foge, né, da condição normal ali, que seria XY, ele é XXY. Se ele é XXY, ele tem uma síndrome chamada síndrome de Klinefelter e, portanto, ele pode ser tricolor. Não obrigatoriamente ele seja, mas ele pode. Então, isso, as proporções de macho tricolor são muito menores do que as fêmeas e, geralmente, eles são estéreis, viu, cara? Então, geralmente, eles são.
Então, falar que tricolores sempre são fêmeas? Sempre não, mas a grande totalidade com certeza será. Você pode ter machos tricolores? Pode, desde que eles tenham uma síndrome conhecida como síndrome de Klinefelter, na qual eles têm 2 cromossomos X e um Y. A mesma coisa irá acontecer na fêmea, você terá um inativado, outro ativado, de forma aleatória, então pode gerar um padrão muito parecido com as fêmeas. Ok? E aí, para terminar, a última coisa que eu vou te mostrar aqui, os padrões muito comentados e muito falados, né? Que é o padrão aí conhecido como padrão Frajola, né? Então, que você tem aí manchas de branco e preto, né? E que, portanto, dessa maneira, se você entendeu até agora, fica muito fácil você determinar aqui. Quando você pegar essa gata aí, não importa o sexo também, vou falar que é uma gata sim, mas poderia ser um macho, ela não é albina. Para ela não ser albina, ela tem que ter o quê? Qual que é o genótipo dela? Ela pode ser azinha, azim? Não, senão ela seria albina. Então, portanto, ela tem que ser azão traço. E aí, ela poderia ser totalmente branca? Não, ela não poderia ser totalmente branca. Então, ela tem parte branca e parte não branca. Então, ela é manchada de branco, né? Então, não branco. Para ela não ser branca, ela tem que ser o quê? Bezinho, bezinho. Já que se você tivesse um bezão, ela seria inteiramente branca. Além disso, você sabe ali que mancha branca, ela tem. Então, portanto, ela tem que ter mão, traço. Não importa se é mão e mão em mim. E ali eu coloco para você, lógico, essa gata, além de ter manchas pretas, manchas brancas, desculpe, ela tem também preto, ou seja, ela seria XP, XP. Já que amarelo não apareceu, né? Então deu para você notar ali que amarelo não apareceu no corpo dela de forma alguma. E, portanto, ali você teria XP, XP, ou seja, ela só tem a condição de produzir pigmento preto. Só que, mais uma vez, só para ressaltar ali, você tem partes do corpo desta gata aí, que o M, né, estaria ativo, ou seja, ele estaria inibindo a expressão de XP e XP, e outras partes da gata, você teria ali onde você teria um M inativo. E se você tem um M inativo, é onde você tem, então, um XP ativo. Então, ali não importa, né, se você inativar um XP ou XP, não vai fazer diferença, todos eles ali vão gerar, todas as células vão gerar pigmento o quê? Preto. Então, nesse caso, a gata aí seria preta com manchas brancas. Ok? Então, galerinha, é isso. Então, espero que eu possa ter aí feito você compreender um pouquinho mais sobre a pelagem dos bichanos, cara. E que realmente isso possa contribuir aí com o seu entendimento total. Ok? Então é isso. Um grande abraço. Fique bem. Tchau.